Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Versículo 18 até o versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Amém? Se você não encontrou, tem aqui na projeção, acompanhe a leitura. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome e pedimos, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e glorificamos e pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, no nosso meio. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Você sabia que você tem algo em comum com todas as pessoas que estão aqui? Se você existe é porque você tem ou teve uma mãe. Não tem como existir sem ter uma mãe. E aqui no capítulo 5 de Marcos, irmãos, conta a história de um homem. De um homem que, com certeza, a sua mãe estava por anos e anos triste. Porque essa mãe, a notícia que ela recebia do seu filho, é que o seu filho estava morando no sepulcro. É que o seu filho estava vivendo e comendo entre os porcos. É que o seu filho era um endemoniado. Que o filho desta mulher, que as pessoas muitas vezes tentavam prender o filho dessa mulher, que nós não sabemos o nome nem do homem e nem da mulher, porque a Bíblia não cita. Mas esse homem tinha uma família, esse homem tinha um lar, esse homem tinha uma casa. Em algum momento na vida desse homem ele foi lúcido. Esse homem possivelmente vivia em meio à sua família. Talvez esse homem tivesse um emprego, talvez ele tivesse a sua própria família. Nós não sabemos o que aconteceu na história desse homem, mas algo aconteceu e o inimigo acabou tomando conta da vida desse homem e tornou esse homem um homem solitário. Mateus vai dizer que na verdade eram dois endemoniados que moravam ali entre os sepulcros. Morava no meio de pessoas que haviam sido enterradas e ali eles ficavam. E a Bíblia diz que quando passavam algumas pessoas perto,
muitas vezes eles atacavam essas pessoas. As pessoas evitavam ter contato com esse homem, porque esse homem, ele era terrivelmente endemoniado. Essa mãe, com certeza, tinha esperança de que a vida dele poderia mudar. Porque geralmente, se a esperança acaba no coração de alguém, o coração da mãe é o último lugar onde a esperança se acaba. E essa mulher, irmãos, possivelmente tinha esperança de que o filho dela poderia ter a sua história mudada, transformada. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para essa região de Gadara. O interessante é que antes de Jesus chegar nessa região, ele estava em um barco e houve uma tempestade muito grande tentando afundar o barco. O inimigo estava usando muitos recursos para que Jesus não encontrasse esse jovem. A Bíblia diz que quando Jesus ele desce do barco, rapidamente esse endemoniado ele sai correndo e o demônio fala através da boca desse jovem: Jesus, por que você veio me perturbar antes do tempo? Porque veio me perturbar antes do tempo. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, a partir do versículo 6, diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. Jesus havia liberado uma palavra, e Jesus havia falado: espírito imundo, saia desse homem. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que Jesus ele faz uma pergunta, né? Jesus, uma das poucas vezes que Jesus ele tem um diálogo com o demônio. E como Jesus ele já havia dado uma ordem e aquele homem ainda não havia sido liberto, Jesus então pergunta qual seria o nome ou a espécie de demônio que havia entrado na vida daquele homem para tornar a situação dele terrível daquela maneira. E aquele homem diz que o nome era Legião, o versículo 9. E o interessante, irmãos, que Legião não era um nome. Legião era uma palavra que era designada para retratar um grupo dentro do exército de quase 6.000 homens. Então, quando o demônio ele diz legião, ele não estava falando que o nome dele em si era legião, mas que dentro daquele homem havia milhares de demônios. E aí nós conseguimos entender o porquê que aquele homem chegou àquela situação. Aquela situação. E aí, irmãos, nós vemos muitas vezes, às vezes nós não temos fé suficiente para que Jesus pode entrar na vida de alguém e mudar a história de alguém. Se alguém falasse para você: olha, ali tem uma pessoa e a pessoa está endemoniada e na vida daquela pessoa existem aproximadamente 6.000 demônios, o que você ia falar? Meu Deus, nós vamos ter que chamar pastores de todo canto. Nós vamos ter que fazer um mapeamento da avó, da bisavó, da tetravó, de toda a história desse homem, para poder expulsar todos esses demônios daí e mudar a história desse homem. E Jesus, irmãos, ele só pergunta o nome. E aí depois nós vemos Jesus ministrando,
E quando no versículo 10 o demônio roga encarecidamente, né, faz um pedido para Jesus que não mandasse para fora do país, que não mandasse eles para fora daquele local. Já já nós vamos entender o porquê desse pedido. Os demônios, eles queriam, Jesus, se for para que a gente venha sair desse homem, tá tudo certo, mas nós queremos ficar nesse país, nós queremos ficar nessa região, nós queremos ficar nesse lugar. E Jesus dá uma ordem, e a palavra do Senhor, no versículo 12, diz assim: e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus concedeu o pedido dos demônios, então vão. E eles saíram, entraram em uma manada de porcos que estavam ali, versículo 13, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de quantos porcos? 2.000 porcos, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. O que eles anunciaram, irmãos? Eles anunciaram que os porcos haviam se perdido. Eles saíram falando: olha, chegou um homem aí e que está acabando com a economia local. Ele simplesmente deu uma palavra e mais de 2.000 porcos se lançaram ao despenhadeiro, e esse homem está nos perturbando. Olha o versículo 14, continua dizendo: então o povo saiu para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, que agora que tivera a legião, como é que ele estava? Assentado, vestido e em perfeito estado, e eles temeram. Jesus, irmãos, entrou na vida daquele homem. Jesus mudou a história daquele homem. Mas as pessoas dali, elas estavam alegres porque aquele homem tinha a sua vida mudada? Não. Eles não estavam alegres. Eles estavam preocupados com quem? Com os porcos. Tem pessoas que se preocupam mais com animais do que com gente. Tem pessoas, às vezes, que se preocupam mais com seus prejuízos materiais do que com pessoas. E a Bíblia diz, acompanha aí na sua Bíblia: e entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. A Bíblia diz no versículo 17, que quando eles chegaram ali, eles viram aquela cena. Ao invés de eles ficarem alegres, Jesus chegou na cidade, Jesus chegou em nossa região. Tantas pessoas podem ter as suas vidas mudadas, transformadas. Ao invés de eles falarem: Jesus, entra aqui nas nossas casas. Jesus, aqui tem um enfermo. Jesus, aqui tem um paralítico. Jesus, aqui também tem outra pessoa endemoniada. Jesus, faça algo na nossa cidade. O que eles falaram? Jesus, saia da nossa cidade. Você está nos causando prejuízo. Olha aí no versículo 17. Então rogaram que se retirasse da cidade deles. Irmãos, Jesus, ele é tão tremendo e tão maravilhoso que, para que ele possa entrar na vida de alguém, Jesus é Deus, é todo poderoso, todas as coisas foram criadas por ele e por intermédio dele, só que para entrar na vida de alguém, ele ainda pede
permissão para a pessoa. Porque ele não viola a decisão pessoal da pessoa. Então Jesus aqui recebeu uma palavra. Qual foi a palavra? Jesus, sai da nossa cidade. Sai da nossa cidade. Você lembra qual foi o pedido dos demônios? Jesus, nós até podemos sair desse homem, mas nós temos um pedido, nós queremos continuar nesse país. Porque eles sabiam que ali eles tinham liberdade, não apenas na vida daquele homem, mas na vida de outras pessoas. E aí nós vemos aqui pelo texto bíblico. E o mais interessante, irmãos, e pensando sobre família, sobre o mês da família, agora esse homem liberto, esse homem restaurado, esse homem que teve a sua vida transformada, esse homem estava radiante, esse homem estava alegre, esse homem estava feliz. E quando ele vê aquele povo ali dizendo, Jesus vai embora, e de repente ele vê aquele homem que mudou a história dele, que mudou a vida dele, aquele homem que talvez por anos estava perturbado, e ele vê aquele homem que mal chegou na sua cidade e agora já está indo embora porque as pessoas mandaram ele embora. Aquele homem, ele vê Jesus indo embora e ele faz um pedido para Jesus. E qual é o pedido daquele homem que nós vemos aí e que nós lemos? Ao entrar Jesus no barco, suplicava o homem que havia sido endemoniado. E ele suplicava o que? Jesus, eu quero ir com você. Esse povo está te mandando embora, mas eu queria que o Senhor ficasse. Mas como o Senhor não pode ficar, eu quero ir junto com o Senhor. Aquele homem, irmãos, fez um pedido, que talvez eu e você, nós falássemos o quê? Vamos. Se torne um dos meus discípulos mais próximos. Vamos comigo. Mas Jesus, ele vira para aquele homem, que agora estava liberto, restaurado, em perfeito juízo, vestido. Jesus, ele vira para aquele homem e Jesus fala assim, você não pode ir. Qual seria a sua reação? Se você quisesse ir muito com uma pessoa, aquela pessoa mudou a sua vida, mudou a sua história, e você fez um pedido, eu quero ir junto com você, e de repente a pessoa se vira e diz assim, você não pode ir, você vai ter que permanecer, por enquanto aonde você está, você não pode ir. E a reação daquele homem, e aí Jesus, ele não permite, mas Jesus dá uma direção, né? O que eu percebo é que em algumas situações Jesus passava por algumas pessoas, como passou por Mateus, que era um coletor de impostos. Jesus passou por ele enquanto ele estava trabalhando. Jesus falou assim, Mateus, segue-me. E Mateus fez o quê? Seguiu. Jesus passou na beira do mar, estava Pedro e João ali pescando. Jesus disse o quê? Segue-me que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus foi passando por pessoas e falando, me acompanhe, me acompanhe. Certa vez alguém também se ofereceu e disse, Jesus, eu quero te acompanhar, mas antes eu preciso cuidar da minha família. E Jesus disse assim, deixe os mortos que enterrem os seus mortos, vem você agora e me acompanhe. E de repente aparece um homem, dizendo, Jesus, eu quero ir com você. E Jesus fala assim, você não pode ir. Você não pode ir. E a palavra do Senhor Jesus, ele fala assim para aquele homem, vai para a tua casa. Irmãos, isso é tremendo e é maravilhoso,
Por quê? Porque o nosso encontro com Jesus, a nossa experiência com Jesus, é que nos capacita a falar de Jesus para outras pessoas. Aqui eu já aprendo, às vezes nós queremos saber muita coisa para começar a falar de Jesus para alguém. A gente às vezes quer fazer um curso longo para começar a falar de Jesus para alguém. Esse homem aqui, ele nunca tinha ido, irmãos, em um culto. Ou tinha? Depois que se converteu, depois que teve um encontro com Jesus, não. Esse homem aqui, ele não participou de uma escola bíblica dominical. Esse homem aqui não participou do encontro com Deus. Esse homem aqui não participou da vida dos discípulos. A única coisa é que esse homem teve uma experiência de libertação com Jesus. E Jesus, ele olha para esse homem e Jesus já dá uma missão para esse homem. Jesus já dá uma missão para ele. E a missão era: volta para sua casa. Lá na sua casa, os seus, talvez eles ainda não sabem que você teve um encontro comigo. Talvez eles ainda não sabem que eu mudei a história, a sua história. Você só é conhecido pela sua vida antes de ter um encontro comigo. Então a palavra de Jesus é: volte lá para sua casa. Porque todo mundo lá ainda está achando que você é um endemoniado. Todo mundo lá, talvez menos a mãe, a maioria dos familiares, estão achando que para você não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Então Jesus fala para esse homem: volta para a sua casa, volta para a sua família. Aí eu já aprendo, irmãos, essa experiência que ele teve com Jesus o capacitou para que ele testemunhasse do que Jesus havia feito na vida dele. Quem aqui já teve um encontro com Jesus de salvação? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de compartilhar com a nossa casa, de compartilhar com a nossa família. Às vezes nós queremos ir atrás de Jesus para ganhar o mundo, mas eu não estou orando nem pela minha casa, não estou orando nem pela minha família. Às vezes eu quero pregar às nações, mas eu não estou pregando nem no lar. Às vezes eu quero falar às multidões, mas não estou ministrando nem aos meus. Jesus fala o quê? Vai para a sua casa. Lá tem um grupo de pessoas que precisam ouvir e ver o que eu fiz na sua vida. Lá tem um grupo de pessoas que precisam ouvir e ver o que eu fiz na sua vida. Irmãos, isso é tremendo, é maravilhoso. E aquele homem, ele recebe essa palavra. A palavra do Senhor diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo que o Senhor te fez e que como teve compaixão de você. Jesus estava falando assim: olha, volta para a sua casa, chega lá e fala o que eu fiz pela sua vida. Chega lá e fala como eu tive compaixão de você. Jesus na hora ali já tornou ele o que? Um evangelista. Já tornou ele um missionário. E a palavra do Senhor diz que esse homem, no versículo 20, então ele, o que ele fez? Então ele foi. E aí fica uma pergunta para você e para mim: o que nós estamos esperando para ir? Esse homem, com uma experiência que ele teve de salvação, Jesus falou para ele: vai para a sua casa e fale lá o que eu tenho feito na sua vida. E esse homem, a Bíblia diz que ele
foi. Ele foi. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele começou a proclamar. Esse homem estava tão cheio de Deus, irmãos, que talvez alguns de nós, se ouvíssemos essa palavra, volte para a tua casa e fale para a tua família. Talvez alguns de nós íamos sair quietinho, esperando chegar na casa para falar de Jesus para as pessoas que estavam na casa. Só que esse homem, ele não fez isso. Enquanto ele saía, ele começou a falar. Enquanto ele saía, ele começou a ministrar. Porque naquela região, esse homem, ele era conhecido por uma pessoa perturbada, endemoniada. Então, enquanto ele ia andando, talvez alguém olhasse e falasse, aquele lá não é aquele homem perturbado? Alguém falasse, parece que é. Mas parece que agora ele está são, ele está vestido. E quando alguém via isso, ele já aproveitava a oportunidade para quê? Sou eu mesmo. Só que eu quero falar para vocês que aconteceu algo. E as pessoas falam, o que aconteceu? Eu tive um encontro com um homem chamado Jesus. Enquanto os homens que eu tive encontro até então, eles tentavam me prender em cadeias, em grilhões, e não conseguiam, esse homem, com uma simples palavra, esse homem me libertou e mudou a minha vida e mudou a minha história. E as pessoas ouvindo e querendo ter um encontro com este homem, porque ali pessoas que tinham outros problemas estavam ouvindo. E quando essas pessoas, irmãos, ouviram o testemunho desse homem, dizendo se esse Jesus foi capaz de libertar um homem como esse Jesus que ele está falando também é capaz de mudar a minha vida. Tem pessoas próximas de nós esperando que a gente testemunhe do que Jesus fez na nossa vida. Irmão, eu conheço uma boa parte dos irmãos. Nós temos testemunhos aqui de pessoas o quê? De pessoas que antes estavam presas aos vícios, presas às vezes à prostituição, presas a tantas coisas, mas que um dia tiveram um encontro com Jesus e tiveram as suas vidas libertas. E que outras que estão caminhando a cada dia, sendo libertos e alcançando ainda mais libertação. E as pessoas, elas precisam ouvir que Jesus entrou na nossa vida e Ele mudou a nossa história. E a palavra do Senhor é tão tremenda. Decápolis é uma palavra que significa 10 cidades. Então, Decápolis nada mais era do que uma região aonde tinha 10 cidades. E esse homem, ele passou de cidade em cidade, falando que eu imagino que esse homem perturbava todas essas cidades. E ele passou de cidade em cidade falando, eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha casa. Jesus mudou o meu lar. Jesus estava mudando. E a palavra do Senhor diz, versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E todos ficavam o quê? Admirados. Todos ficavam admirados. Nós precisamos falar mais de Jesus. Nós precisamos falar mais de Jesus para as pessoas. Porque Jesus um dia, irmãos, Ele mudou a história de muitos de nós que estamos aqui.
talvez não, ainda não alcançamos a perfeição, mas o Senhor já mudou muito a nossa história. E eu imagino, irmãos, a Bíblia não conta porque os discípulos não estavam ali no momento em que ele chegou na casa dele. Mas agora imagina esse homem chegando na casa dele. Você que é mãe, imagina esse homem chegando em casa, talvez longe, apontando, e a mãe vendo aquele filho que talvez para todas as pessoas não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Aquele filho chegando em casa, agora são, lúcido, vestido, e ainda contando o que Jesus fez na vida dele e o que Jesus já estava fazendo na vida de outras pessoas, porque ele com certeza, irmãos, ele não chegou ali só contando o que Jesus fez. Esse homem ele já tinha história do que Jesus estava fazendo nas cidades. Então esse homem ele chega ali na casa, na família dele, e olha, eu tive um encontro com Jesus, ele me libertou. Depois eu queria ir com ele, mas ele me mandou ir para casa. Mas enquanto eu estava vindo, eu falei do que ele tinha feito na minha vida para outras vidas. E vocês precisam ver, antes as pessoas me viam e elas corriam de mim, elas ficavam com medo. E agora elas paravam para ouvir o que eu tinha a dizer, e aquilo que eu falava não causava mais medo, mas as pessoas ficavam admiradas. Irmãos, é isso que o Senhor faz na nossa vida. E é isso que nós precisamos continuar crendo que o Senhor faz e continua fazendo. Às vezes nós vamos perdendo a fé, porque nós vemos situações de pessoas assim que aos olhos humanos parece impossível que aquela história seja mudada. Mas essa pessoa, ela só precisa de uma coisa: ter um encontro de salvação com Jesus. Quando a gente tem um encontro de salvação com Jesus, a nossa vida começa a ser mudada. A nossa vida começa a ser transformada. O Senhor começa a mudar. Eu fico imaginando, irmãos, o semblante daquele homem. Eu fico imaginando o rosto daquele homem antes de ter um encontro com Jesus. Deveria causar medo em todo mundo. Mas agora eu fico imaginando esse homem depois que teve um encontro com Jesus. Esse homem falando do que Jesus tinha feito na vida dele. Esse homem contando que Jesus já estava usando a vida dele para tocar em outras vidas. Irmãos, é tão maravilhoso quando Deus usa a nossa vida para abençoar outra vida, né? Quem aqui foi abençoado já pelo Senhor? Você foi abençoado para você abençoar. A bênção que você foi abençoado não pode morrer em você. Tem que transbordar sobre a vida de outra pessoa. Então, se você tiver oportunidade ou não tiver oportunidade, procure falar de Jesus. Procure falar de Jesus. E nós precisamos continuar falando de Jesus, porque só Jesus que muda a história de alguém. Só Jesus que muda o lar, a casa, a família de alguém. Enquanto tinha pessoas dizendo: Jesus, sai daqui. Você já entrou, já chegou na cidade causando bagunça. O Senhor chegou aqui e nós já tivemos um prejuízo, acho que foi de 2.000 porcos, né? Irmãos, imagina 2.000 porcos, um prejuízo grande Jesus causou ali para aquelas pessoas. Mas para Jesus,
uma pessoa é muito mais importante que 2.000 porcos. Para Jesus, pessoas são mais importantes do que coisas, e para nós deveria ser também. A Bíblia diz assim que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? E como diz uma canção antiga, só os bem mais velhos vão lembrar, né? Se você lembrar, com certeza já está bem velho de igreja. Alguém pode pensar, pastor, já fiquei preocupado, né? Uma canção antiga diz assim: meu irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Quem aqui já conhecia? Meu irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Irmãos, uma alma, o valor de uma alma custou a vida de Jesus. Você acha que se Jesus soubesse que só uma pessoa ia se converter através da morte e da ressurreição dele, você acha que mesmo assim ele morreria na cruz? Com certeza. Porque uma alma é preciosa demais ao Senhor. Ele morreria nem que fosse por um. Mas ele deseja que mais pessoas se entreguem a ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos neste momento.